Nos próximos capítulos da novela Renascer, Sandra vai fazer uma descoberta chocante no bordel de Jacutinga. Ela vai encontrar uma caixa escondida com alguns pertences de Jacutinga e vai descobrir um segredo que a dona do bordel escondeu durante toda a sua vida. Sandra vai encontrar uma carta de Maria Santa que vai mudar para sempre a vida de João Pedro. A moça vai correndo até o amado para contar tudo o que descobriu, deixando o rapaz chocado com o que ouve. Empolgada, Sandra diz: essa é a prova de que você precisa ir correr atrás dos seus direitos, João. Você merece isso tudo aqui e muito mais. Era o que a sua manhã queria. João Pedro vai ficar desnorteado com a descoberta e tem uma conversa muito franca com Zé Inocêncio para que possam resolver essa questão de uma forma amigável. Já aperta aqui embaixo em inscrever-se para receber as notícias de Renascer todos os dias. Tudo deverá acontecer logo após Sandra terminar de organizar os últimos preparativos no antigo bordel de Jacutinga, com a ajuda de Norberto. A moça está cada dia mais empolgada para começar sua vida ali naquele lugar e fala: ai, Norberto, muito obrigada pela sua ajuda. Acho que se não fosse você e os meninos, eu não tinha conseguido sozinha. Norberto sorri e afirma: que isso, foi muito bom saber que esse lugar que foi da minha amada Jacutinga vai reviver uma forma tão bonita assim. Sandra concorda e comenta: isso vai mesmo, viu? Tenho certeza de que esse lugar aqui tem o fôlego que precisa para se reerguer. Os dois continuam conversando e caminham na direção que era o antigo quarto de Jacutinga. Assim que eles chegam lá, Sandra começa a arrumar suas coisas nos armários, até que em um certo momento, ela acaba pisando em um lugar no chão que faz um barulho um pouco estranho. Sandra fica surpresa e fala: nossa, você ouviu isso também, Norberto? Parece que tá meio oco aqui. Sandra passa o pé no local que fez o barulho, só para ouvir ele novamente. Norberto também estranha aquilo e comenta: realmente parece até que tem alguma coisa dentro, mas estranho porque Jacutinga nunca que me disse nada sobre isso. Sandra afirma: se ela não disse, a gente vai descobrir agora do que se trata isso daqui. Sandra se agacha para tentar ver como pode abrir aquela parte do chão, e Norberto também faz isso para ajudar. Até que em um certo momento, Sandra percebe que as madeiras estão apenas encaixadas e faz força com a mão para abrir elas. Norberto a ajuda e eles finalmente conseguem abrir. Sandra nota que tem uma caixa escondida no buraco e puxa ela com as mãos. Impressionada, Sandra diz: nossa, mas isso aqui devia estar aí dentro tem muito tempo. Com certeza devia ser de Dona Jacutinga, já que esse quarto aqui era dela. Norberto olha para a caixa chocado e fala: deve ser mesmo, só não entendi porque ela nunca falou nada sobre isso. Sandra rebate: ela pode ter esquecido, tinha tanta coisa para cuidar. Curiosa, Sandra coloca a mão no chão e a abre para que possa ver o que tem dentro dela. Assim que abre, Sandra encontra algumas fotos e retratos de Jacutinga com as meninas do bordel, fazendo com que o coração de Norberto quase saia pela boca de tanta saudade. Mas logo após isso, Sandra encontra uma carta dobrada bem debaixo das fotos e pega ela com as mãos. Norberto pergunta: o que é isso, Sandra? Sandra responde: não sei, deve ser alguma carta que Dona Jacutinga guardou aqui junto com as suas lembranças. Mas ao abrir a carta, Sandra quase cai para trás ao ver que essa carta não foi escrita por Jacutinga, como ela havia pensado, e sim por Maria Santa. Sandra lê toda a carta que Maria Santa deixou para Jacutinga e fica com os olhos arregalados com o conteúdo dela. Chocada, Sandra diz: meu Deus do céu, Norberto, essa carta que Maria Santa deixou para Dona Jacutinga muda tudo na vida de João Pedro. É uma verdadeira bomba. Norberto se surpreende e comenta:
Sério? Nossa, então deve ser alguma revelação bem bombástica, hein? Fala o que aí dentro dela? Sandra fala: acho melhor que você veja por conta própria. Sandra entrega a carta para Norberto, que também fica chocado quando lê o conteúdo dela. Horrorizado, Norberto coloca a mão na boca e comenta: realmente, Sandra, agora entendo o porquê de Jacutinga nunca ter dito nada sobre essa carta. Ela não podia aparecer assim de uma hora para outra, ainda mais por causa de tudo que aconteceu com a morte repentina de Maria Santa. Sandra afirma: sim, eu concordo com isso, mas agora, nessa altura do campeonato, não dá pra gente esconder uma informação dessa. O João Pedro precisa saber de toda a verdade. Acho que pode fazer bem pra ele, sabe? Norberto confirma com a cabeça e diz: mas é claro, se a minha Jacutinga estivesse aqui, tenho certeza de que ela mostraria isso pra ele o quanto antes. Ela amava aquele menino como se fosse filho dela. Sandra sorri ao ouvir a forma apaixonada que Norberto fala de Jacutinga e afirma que vai resolver toda essa questão agora mesmo, pois essa carta vai mudar a vida de toda a família de João Pedro. Sandra sai de sua casa e vai de cavalo até a fazenda de João Pedro para poder conversar com ele. Assim que chega lá, Sandra encontra Zinha e pergunta: Zinha, você sabe onde que está João Pedro? Tô precisando falar com ele e é muito sério. Zinha responde: João Pedro deve estar lá no meio da plantação como sempre, Sandra, mas cuidado para vocês não brigarem, hein? Sandra revira os olhos, sorri e agradece Zinha pela ajuda. Antes de seguir até onde João Pedro está, ela encontra o rapaz alguns instantes depois e diz: João Pedro, preciso conversar com você sobre uma coisa que vai te interessar muito. João Pedro se surpreende com a chegada de Sandra e comenta: e se você veio aqui para brigar comigo, acho melhor você dar meia volta e voltar outro dia. Sandra rebate: nossa, mas você é a segunda pessoa que me diz isso. Eu não vim aqui atrás de confusão não. Vim aqui para poder te mostrar uma coisa de seu interesse. João Pedro franze a testa um pouco confuso e pergunta: e que coisa tão importante é essa, Sandra? Sandra desce do cavalo para ficar mais perto de João Pedro e fala: é uma carta que sua mãe Maria Santa deixou com Dona Jacutinga todo esse tempo. Por algum motivo ela nunca te entregou, mas eu acabei achando ela sem querer lá no bordel e resolvi lhe dar porque você precisa saber. Sandra tira a carta do bolso e estende a mão para entregar para João Pedro. Mas João Pedro olha com certo receio para a carta e comenta: não sei não, Sandra. Ver uma carta de manhã uma hora dessas, não sei se vai me fazer bem. Sandra afirma: vai sim, João Pedro, confia em mim. Essa carta aqui vai mudar sua vida. Após muita insistência de Sandra, João Pedro pega a carta com as mãos e começa a ler em voz alta: minha amiga Jacutinga, peço para que você entregue essa carta para João Pedro assim que ele ser de maior, porque não quero que ele se preocupe antes do tempo e nem que se sinta culpado por eu não estar mais aqui. Eu imaginava que talvez não fosse sobreviver ao parto dele, porque a gravidez foi um pouco difícil, mas eu sempre escolheria ele. À medida que João Pedro lê a carta da mãe, seus olhos se enchem de lágrimas. E Sandra o ampara de uma certa forma para que ele tenha forças para continuar a ler. João Pedro respira fundo e continua: é por isso que eu quero que quando João Pedro for de maior, ele que vai assumir toda a minha parte nas terras da família. Quero que ele cuide de tudo porque tenho certeza de que ele vai ser o mais preparado para isso. E meus outros meninos já vão ter as terras de Zé Inocêncio e as demais que ele for conseguir nos próximos tempos. Muito obrigado por tudo, Dona Jacutinga. Eu só lhe peço mais esse último favor. Assim que termina de ler, João Pedro não consegue mais segurar o choro e fala: minha manhinha me deu todas as terras dela, foi isso? Sandra confirma com a cabeça e fala: é isso mesmo, João Pedro. Dona Jacutinga só não deve ter lhe dado isso antes porque deve ter esquecido.
E por que sua mãe pediu para ela te entregar só quando você fosse crescido? Logo que você cresceu, ela foi embora. João Pedro tenta controlar o choro, mas não consegue. Sandra puxa ele para um abraço carinhoso e comenta: por isso que eu queria lhe mostrar essa carta. Você tinha o direito de saber disso. Até para poder parar de se achar o filho rejeitado. Porque isso você não é. Sua mãe sempre lhe amou. João Pedro limpa as lágrimas e fala: então quer dizer que de uma certa forma eu já estou cuidando das terras que sempre deveriam ser minhas? Sandra afirma: exatamente. A diferença é que você é o verdadeiro proprietário delas. Acho que você deveria mostrar essa carta para o seu pai. João Pedro olha emocionado para Sandra e comenta: tem razão, Sandra. Bom que pelo menos com isso eu consigo colocar uma pedra nesse assunto de uma vez por todas. Sandra sorri e afirma: e eu vou estar do seu lado nessa hora. João Pedro sorri com a demonstração de carinho de Sandra e os dois vão até a casa de Zé Inocêncio para que possam conversar sobre essa carta de Maria Santa. Assim que eles chegam lá, os dois encontram Zé Inocêncio no escritório, que se surpreende com a chegada do filho e de Sandra. João Pedro diz: painho, Sandra encontrou uma carta de manhinha na casa que era de Jacutinga e veio aqui me entregar. Acho que seria importante você ler também. Zé Inocêncio arregala os olhos surpreso e pergunta: uma carta de Maria Santa na casa de Jacutinga? Sandra responde: é isso mesmo, seu Zé Inocêncio. Eu encontrei uma caixa de Dona Jacutinga escondida lá dentro por acaso, e quando abri tinha essa carta de Maria Santa lá. Ela é sobre a relação dela com João Pedro. Zé Inocêncio pega a carta da mão de João Pedro e começa a ler ela. À medida que o coronel lê a carta, seu coração fica cada vez mais apertado e seus olhos se enchem de lágrimas, assim como as de João Pedro ao ver a reação do pai. Assim que termina de ler, Zé Inocêncio diz: aqui diz que sua mãe queria lhe dar a parte delas das terras, porque imaginou que não ia sobreviver no parto, é isso? João Pedro abaixa a cabeça e fala: é isso mesmo, mas eu nunca queria imaginar que essa carta existia. Zé Inocêncio limpa as lágrimas e comenta: tudo bem, eu acredito em você, e até porque essa letra aqui é de Maria Santa mesmo. Eu ia reconhecer mesmo que passasse 100 anos, e de uma certa forma até que entenda a escolha dela. João Pedro fica surpreso e fala: sério? Eu cheguei a pensar que você ia brigar comigo, isso sim. Zé Inocêncio sorri e afirma: não, João Pedro, eu entendo que sua mãe quis dizer aqui, porque ela estava certa. Não sei como, mas ela estava. Você é o único dos nossos filhos que sabe manejar cacau como ninguém. Quem entende das coisas, tanto é que você assumiu as terras de seus irmãos para ajudar eles, mesmo sem saber que essas terras são suas por direito. João Pedro rebate: sim, mas eu nunca quis pegar nada de que era dos manos. Eu realmente só quis ajudar. Zé Inocêncio se aproxima do filho e comenta: eu sei disso, João Pedro. Não precisa nem me dizer, porque não tô te culpando de nada. Quero que você saiba que eu mesmo vou tratar de tornar real o último pedido de sua maninha. João Pedro se emociona com a forma que Zé Inocêncio fala com ele, e os dois acabam se abraçando, enquanto Sandra observa a cena emocionada. Enquanto isso, em outro cômodo, Inácia pressente que os dois se deram bem e afirma que finalmente o plano de Maria Santa deu certo e uniu pai e filho de uma só vez. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas suas notificações.